Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Vamos lá? O contexto histórico em que a corte portuguesa se transferiu para o Brasil está dentro da Era Napoleônica. A Era Napoleônica, que nós estudamos aí durante o período de expansão napoleônica, estava ocorrendo uma disputa, econômica entre França e Inglaterra, e Napoleão adotou uma estratégia de tentar quebrar a economia inglesa, impondo o bloqueio continental. Deste modo, todos os países da Europa ficaram proibidos de fazerem comércio, de abrirem seus portos para os ingleses, sob pena de invasão. O problema é que Portugal tinha uma situação econômica de subordinação em relação à Inglaterra, devido ao Tratado de Methuen de 1703. Além disso, Portugal contraiu muitos empréstimos com juros altos com a Inglaterra, e também boa parte de seu comércio interno era controlado pelos ingleses ou por ingleses, ok? Deste modo, vendo numa situação onde Portugal ou obedece Napoleão e fica contra a Inglaterra, e já tinha dívidas, já tinha uma dependência econômica e poderia também sofrer outras consequências, ou obedece à Inglaterra, continua fazendo comércio com a Inglaterra, porém ficaria aí à mercê de uma invasão napoleônica, teria que enfrentar Napoleão. Deste modo, o príncipe regente Dom João assina a Convenção Secreta de transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil, entrega da esquadra portuguesa para a Inglaterra, concessão de um novo porto livre para os ingleses, assinatura de novos tratados com a Inglaterra, e depois disso, dentro desse cenário, de decisão aí de fugir, foi uma convenção secreta, mas a França, já adiantada nas questões envolvendo Portugal e Inglaterra, assina o Tratado de Fontainebleau, tá? Este em 1807, tá? Não é aquele Tratado de Fontainebleau de 1814, onde Napoleão se rende ali, não é esse tratado. Esse tratado também ocorreu em Fontainebleau, na França, onde Espanha e os franceses, os espanhóis e os franceses, determinavam a invasão de Portugal, a derrubada do governo português e o desmembramento de suas colônias, ou seja, seria o fim ali, da dinastia de Bragança. Portugal perderia suas colônias, seria desastroso para Portugal. Deste modo, a saída que o Dom João encontrou, então, foi fazer esse acordo com a Inglaterra e se transferir para o Brasil. Assim, no dia 29 de novembro de 1807, partiram de Lisboa 36 embarcações comandadas pela esquadra inglesa, e depois de 54 dias, em 1808, chegaram ao Brasil, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro. O Brasil, então, nesse contexto, se tornou a sede da monarquia portuguesa. O Brasil passou a ser o centro, porque aqui estava a família real. Assim que chegou ao Brasil, Dom João tinha já alguns acordos com a Inglaterra. Então, primeiro, ele tomou uma atitude de abertura dos portos às nações amigas. Assim se encerrou o Pacto Colonial, que era aquela determinação em que a colônia só poderia fazer comércio com sua metrópole. Tá? Isso durou aí, durante todo o período colonial, até a chegada da família real, onde Dom João abre os portos. Essa abertura de portos é bem simbólica, porque ele favorece bem diretamente a Inglaterra, os ingleses, que estavam ali necessitando de fazer comércio, já que a Europa estava meio proibida de fazer comércio. Então veio como salvar, foi um momento ali que foi muito bom e muito vantajoso para a Inglaterra. Por quê?
A partir daí, o Brasil passou a comprar, né? Começou a entrar os produtos ingleses. Isso foi bom não só para a Inglaterra, mas também para os comerciantes, né, que viviam aqui no Brasil, os colonos que viviam aqui no Brasil, que passaram também a poder, né, ter aí mais opções de compra e venda, ok? Revogação do Alvará de 1785, e a partir de então, o Brasil passou a ter novamente permissão para instalação de fábricas e manufaturas. Esse alvará foi revogado ali, né? Ele foi decretado ali, né, em 1785 pela Dona Maria, né? Mas agora, como o Dom João aqui estava no governo, né, e vindo de um outro contexto do qual o mundo estava passando, né, a questão napoleônica, né, a fuga, né, da família para o Brasil, ele adotou então a permissão, a postura de permitir então a instalação de fábricas e manufaturas no Brasil, já que agora o Brasil poderia fazer comércio também com as nações amigas, no caso da Inglaterra, ok? Os tratados de 1810. Tratado de Aliança e Amizade e do Comércio e Navegação. Os produtos portugueses chegariam aqui no Brasil com uma taxa de imposto, né, de alfândega, de 16%, enquanto os ingleses de 15% e as demais nações 24%. Notem que essa taxa, né, de 16% para os produtos portugueses e 15% para os ingleses e 24% para as outras nações dá um recado muito, muito bom, né, muito grande, muito claro, que a intenção, gente, é beneficiar, lógico, claro, a Inglaterra. Tá? Então começou a entrar produtos ingleses aqui no Brasil a rodo, né, de montão mesmo. Mas não foi só isso. Além de indenizar a Inglaterra pelos prejuízos sofridos durante o fechamento dos portos portugueses. Então, além de favorecer a Inglaterra com juros alfandegários a 15%, a menor taxa, inclusive para Portugal, que no caso, em tese aqui, era a metrópole, né, quem mandava no Brasil, ela também tinha que indenizar pelos prejuízos sofridos durante o fechamento dos portos portugueses. Os ingleses ainda tinham mais, eles tinham o direito de cortar madeiras como jacarandá, por exemplo. Além disso, Portugal se comprometeu a reduzir o trabalho escravo no Brasil, tá? Então, a Inglaterra foi uma briga muito longa, né, durante todo o 19, em que a Inglaterra pressionava o Brasil com o fim do tráfico de escravos, com a questão da escravidão, acabar com a escravidão. E o Brasil, por muito tempo, foi, né, enganando a Inglaterra, atrasando, né, esse rompimento com a escravidão, com a escravatura. Né? Então, ele foi criando as famosas leis para inglês ver. Né? Então, desde o início do século XIX, ainda nós vamos estudar durante o primeiro e o segundo reinado, né, o Portugal aí, e depois o Brasil, durante o primeiro e o segundo reinado, criando aí leis para amenizar essa situação com a Inglaterra, né, já que ele tinha um acordo já que ia terminar, mas só foi terminar mesmo aí cerca de 80 anos depois, em 1888, que terminou a escravatura no Brasil. Essa eu tirei do Museu Nacional do Rio de Janeiro, tá? Um texto muito interessante e tem um contexto histórico muito rico. Palácio, a região onde se situa o Museu Nacional, no bairro de São Cristóvão, era terra dos jesuítas até a expulsão deles em 1759. Em 1803, o terreno foi comprado por Elias Antônio Lopes, comerciante luso-libanês, traficante de escravos, que construiu a primeira casa e cedeu à família real portuguesa em 1808. A partir de 1810, a construção inicial foi acrescida de novas dependências e mais uma etapa da importância que se esperava à família real. Chácaras a seu redor foram incorporadas ao terreno e o conjunto passou a chamar-se Paço de São Cristóvão. Lá viveram Dom João VI e todos os seus descendentes que governavam o Brasil, né, Dom Pedro II, Princesa Isabel. O palácio é cercado pela Quinta da Boa Vista, jardim projetado pela paisagista francesa Auguste em 1869. Em 1968, o imóvel foi tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, o que é importante essa informação? Né? Este Elias Antônio Lopes, ele era um traficante de escravos. E quando ele chega
quando a família real chega no Brasil, ele oferece esta casa. É interessante, pessoal, que tem um livro muito famoso, né? A Corte no Exílio, de Jurandir Malema, que fala sobre a situação da corte portuguesa no Brasil. A corte portuguesa, ela tinha o cetro, que era essa capacidade de conceder títulos, enquanto os nobres aqui no Brasil, os nobres não, né? Os traficantes de escravos, as pessoas ricas no Brasil, a elite, né? O traficante de escravo era muito rico, o escravo era muito caro. Ele deu essa casa em troca e recebiam títulos. Esta foi uma prática muito recorrente, né? E ainda é um vício que nós temos, inclusive no Brasil atual, né? Em termos políticos, essa troca de favores, em troca de cargos políticos, né? Isso vem então desde o Império, ok? Então é uma prática, né? Onde ele deu uma casa, né? Ele deu uma moradia da família real e assim outras pessoas, outras elites, né? Outras pessoas da elite foram dando as coisas para a família real em troca. A família real lhe dava títulos, né? A pessoa passou a ser ali a ter um título de nobreza, né? Isso é como se fosse comprar um título. A partir de então, a sua família passou a fazer parte da nobreza, isso é status, né? Isso é muito importante aí dentro da sociedade colonial, por exemplo, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aí sobre a vinda da família real. Nós ainda vamos falar, né, dentro de todo esse processo, né, que levou aí à independência do Brasil. Né? O Brasil ainda vai ser elevado, né, foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarve. O Brasil deixa de ser, então, uma colônia e passa a ser reino. Né? Isso tudo aí faz parte desse contexto, né, da vinda da família real, a abertura dos portos, fim do pacto colonial. Né? Isso tudo já foram ali passos, pequenos passos, que o Brasil, né, foi dando ali para se tornar um país independente, ok? Isso vai culminar aí, né, no ano de 1822 com Dom Pedro I, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.